Mateus, capítulo 18. Diz assim a palavra de Deus. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham os escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançado no fogo eterno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é vontade do vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 10 de novembro de 2024 e o Senhor pôs no meu coração a sua palavra, aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 18. Nós vemos aqui, meus irmãos, diz aqui o texto escrito por Mateus, que naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus. Foram indagar o Senhor. Foram questioná-lo. E aqui diz que eles perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? O ser humano sempre tem esta ambição, meus irmãos, de querer ser o maior, de querer ser aquele que destaca mais, de querer ser aquele mais elogiado, mais eficiente, mais útil. Na vida terrena é assim. Muitos se destacam no seu serviço, naquilo que faz. Entra numa firma, por exemplo, começa num cargo e logo almeja ter um cargo superior, ser promovido. Isso também acontece dentro das igrejas. Começa com um cargo pequeno, logo ambiciona um cargo maior, talvez com a intenção de ser superior, de querer ser o maior. Na vida terrena profissional é assim.
Mas no reino de Deus, meus irmãos, o Senhor Jesus disse certa vez: aquele que quiser ser o maior será servo de todos. E certa vez o Senhor Jesus lavou os pés dos apóstolos e Pedro não queria que lavasse seus pés. Mas o Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro, se eu não lavar os teus pés, não tens parte comigo. Senhor, então lava não só os meus pés, mas todo o meu corpo. Pedro já está limpo, é somente os pés. Vejamos, meus irmãos, a humildade do Senhor Jesus em lavar os pés dos apóstolos. A sujeição do Senhor, que negou-se a si mesmo, o Verbo que se fez carne, o Deus Todo-Poderoso que se fez homem imortal, e se humilhou a si mesmo, deixou a sua glória e a sua majestade nos céus, fazendo-se homem, ser humano. O próprio Criador se fez criatura. Em Hebreus diz que por um pouco de tempo ele se fez menor do que os anjos por causa da sujeição, por assumir a forma humana, sendo ele 100% Deus e 100% homem, porque ele tinha poder, ele tem poder. Quando ele estava na terra como homem, ele tinha poder, ele curava, ele flutuava, ele andava sobre as águas, transfigurou, e ao mesmo tempo, na sua forma humana, ele suportou a cruz. Ele foi castigado antes, açoitado, foi chicoteado, sentiu a dor na sua carne, sangue saiu do seu corpo. Na forma humana, ele se entregou, tomou sobre si os nossos pecados. Ali ele estava como homem. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Verdadeiramente ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Ele se fez maldição no nosso lugar, se fez pecado no lugar do ser humano. Tomou os nossos pecados ali. A sujeição do Senhor Jesus. E hoje vemos a arrogância do ser humano, a soberba do homem. Eu estenderei a minha cadeira acima do trono de Deus, como diz Satanás. Serei semelhante ao Altíssimo. Mas o diabo foi lançado por terra porque queria o trono de Deus e foi lançado por terra. A soberba cercou Satanás como um colar. Aquele que andava sobre as pedras afogueadas estava querendo o lugar de Deus. E foi abatido. Foi lançado por terra, diz o profeta Isaías, no capítulo 14. Foi lançado por terra. E o Senhor Jesus está ensinando, ouvinte, a sermos humildes. Quem é o maior no reino dos céus? Perguntaram os discípulos ao pé de Jesus. É como se eles chegassem em particular assim: quem é o maior, Senhor, no reino dos céus? Será que sou eu? Será que eu não mereço um cargo maior, um posto maior? Não mereço ser exaltado? Assim foi o diabo, foi Satanás. Ensoberbeceu-se. Andava sobre pedras afogueadas. Era querubim ungido, tinha sabedoria, tinha formosura. E a vaidade, meus irmãos, nós vemos que a vaidade derruba a pessoa, destrói. A vaidade, ela faz com que a pessoa venha se ensoberbecer, e é grande a queda. Nota, por exemplo, meus irmãos, jovens, por exemplo, vou citar um exemplo aqui de algum jovem que eu já conheci. Começa a ter uma certa beleza. Daqui a um tempo o diabo vem e sugestiona, joga na mente da pessoa: olha, coloca isso no seu ouvido, na sua orelha. Olha, faz uma tatuagem. Olha, vai pintando o seu corpo todo, seja como as pessoas, fulano é, seja como aquele cantor, aquele jogador de futebol, aquele artista é. Começa a se maquiar, a se pintar, vai fazendo tatuagem no seu corpo, muda, corte seu cabelo, faça isso, faça aquilo, se molde aos padrões desses ídolos.
E assim ele vai sugestionando a pessoa, o adolescente, o jovem. Quando ele for perceber, ele está com as suas orelhas toda furada. Está usando o brinco, está usando o alargador. Daqui a pouco põe uma roda enorme dentro da sua orelha, fica aquela coisa horrível. Aquele buraco enorme, uma orelha tão frágil, feita de carne, de cartilagem, e segurando um peso enorme como se fosse uma roda de caminhão dentro daquela orelha. E a pessoa começa a se pintar, faz uma tatuagem aqui, outra ali, daqui a pouco ela se tornou uma pessoa horrível. Como vemos por aí, muitos que tatuam até o olho e pintam o olho de preto, de vermelho, querendo parecer o diabo, querendo ser igual ao seu Deus, e desfigura o seu rosto, se pinta todo, uma pessoa que era bonita e hoje está horrível. A sua aparência é terrível por causa da soberba, por causa da sugestão do diabo, as setas que ele lançou, destruindo a aparência, a semelhança de Deus, fazendo com que ele haja como se fosse pior do que animal. Ela vai mudando a sua aparência. É a soberba que vai entrando no coração. E a pessoa começa a se sentir bonita e vai se ensoberbecendo e começa a mexer aqui, mexer ali, e muda aqui, muda ali. Daqui a pouco está toda transformada, está nas drogas, está num copo de bebida, está na prostituição. E daqui a pouco está abandonada, está largada. Está com a sua vida destruída. Essa é a soberba. É o que diz o apóstolo João. A soberba da vida. E ela derruba. A soberba antecipa a queda e a altivez de espírito a ruína. Quando a pessoa vai perceber, ela já está lá no chão, em ruínas. Assim estavam os discípulos, meus irmãos, perguntando quem é o maior no reino dos céus. O Senhor Jesus já sabia deste sentimento maligno no coração deles, o mesmo sentimento que estava no coração de Nabucodonosor. A soberba também estava no coração dele. Certa vez estava no palácio, passeando no palácio, e dizia a ele: a minha magnificência, a minha inteligência, a minha sabedoria, a minha força me adquiriram toda esta riqueza, todo este poder. Mas Deus estava ouvindo tudo aquilo. E mudou a mentalidade de Nabucodonosor e fez ele comer capim, pastar como animal. E cresceu pelos no seu corpo, unhas cresceram como de animal. Se tornou uma pessoa deplorável e ficou pastando por 7 anos. Deus abateu a soberba de Nabucodonosor, como abateu a soberba de Satanás, que era anjo de luz e que se tornou príncipe das trevas. E o Mestre, nosso Senhor Jesus, ensinando aos seus discípulos, nos ensinando para que não tenhamos soberba no nosso coração, querer ser maior do que o outro, querer destaque dentro da igreja, querer ser grande. Você quer ser grande? Então vamos lá, o que é que o Senhor Jesus ensinou? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Jesus disse para Nicodemos: se ele não nascesse de novo, ele não entraria no reino dos céus. O sentimento de uma criança é puro. Não tem malícia. Não tem esse sentimento de arrogância, de soberba, de querer ser maior do que o outro. E hoje vemos, meus irmãos, nas igrejas, a soberba.
A pessoa não aceita nada, só ela está certa. E a pessoa se incha, se ensoberbece nos púlpitos, não aceita um conselho, não aceita nada da parte de Deus, se torna dona da verdade, se ensoberbece. E Satanás muitas vezes cega a pessoa, coloca um sentimento de orgulho, e a pessoa começa a se sentir especial, se sentir grande, como se estivesse recebendo aplausos, admiração. Não tem humildade. E a presença de Deus não está ali. No coração soberbo, a presença de Deus não se encontra. Muitas vezes essa pessoa ela vai para sua casa e olha no espelho e vê que a sua vida é vazia. Talvez você esteja ouvindo esta palavra, ouvinte, eu não te conheço. E você às vezes pregou para tanta gente. Mas quando você chega na tua casa, você olha para si mesmo no espelho. E você vê que a sua vida é vazia. Você sabe que Deus não está neste negócio. Você sabe que Deus não está com o soberbo, que Deus ele está com os humildes. Você sabe que dentro de você o que você pregou foi apenas palavras, apenas para cumprir o seu papel. Mas dentro de você, você sabe, você não consegue enganar você mesmo. Você sabe que a presença de Deus não está aí. Olha para si mesmo. No fundo da tua alma, olha para si mesmo. A presença de Deus está com você? Quanto tempo faz que você não se humilha diante do teu Deus, não o busca? Não chora? Não se quebranta? Mas diante das pessoas não pode descer, não pode se humilhar. Mas dentro da tua alma se encontra um grande vazio. O Espírito de Deus não está longe do teu coração por causa da soberba. Se humilhe diante do teu Deus, recorra a Ele, chore como Jeremias. Lave os pés do Senhor como aquela mulher. Derramou lágrimas nos pés do Senhor Jesus e enxugou com seus cabelos. Os discípulos queriam saber quem era o maior. E ele chamou uma criança, está vendo essa criança aqui? Essa criança aqui é pura, ela é humilde, ela chora, ela precisa do Senhor para dar uma palavra, ela precisa do Senhor para ter sabedoria e entendimento. Mas você não tem buscado o Senhor, não tem se humilhado diante do teu Deus, mas diz que está fazendo a obra, mas está vazio por dentro, como um vaso vazio, sem o Espírito Santo. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. E a gente não entra, meus irmãos. Se a gente não for como menino, chegar diante de Deus soberbo, arrogante, Senhor resiste. O apóstolo Tiago diz que Deus resiste ao soberbo, mas concede a sua graça aos humildes. E o Senhor Jesus orou em Mateus 11, versículo 27 e 28, Pai, graças eu te dou, porque ocultaste as coisas dos sábios e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Deus, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Mateus 11, versículo 25 ao 28. Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, os humildes, aqueles que não são, os fracos, desprezados. Escolheu os humildes, os pequenos. E muitos não entram nesse reino de Deus invisível por causa da soberba. Se acha alguma coisa, se acha grande porque prega, se acha grande porque tem um cargo na igreja, porque tem um ministério. Mas diante de Deus, nada é.
Diante de Deus, o Espírito está longe. O Espírito Santo está longe. É vazio. É sem forma e vazia. Busque o teu Deus, ouvinte. Eu não te conheço, mas Deus te conhece. Sou apenas um caco de barro que está falando aqui a palavra de Deus. Não sou nada. Miserável pecador sou eu. Mas Deus está falando conosco pela sua palavra. O Senhor está falando aqui. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jeremias era um profeta desconhecido como profeta chorão. Jeremias era como um menino, chorava, rios de água saíam dos seus olhos. Jeremias se fez como uma criança. Mesmo assim Deus estava com ele, porque ele se fez como uma criança. Está vendo essa vara de amendoeira, Jeremias? Eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Oh Santo Deus, queima os nossos corações, ó Senhor, com a tua presença, Deus. Nos faça como meninos, ó Senhor, como meninos dependentes de Ti, ó Deus. Quebranta, Senhor, os corações endurecidos, ó Pai. Quebranta, ó Senhor, todos os nossos corações. Arranca a soberba, Senhor, de nós. Toda soberba, sentimento faccioso, sentimento de grandeza. Oh Deus querido, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos voltar ao Éden do Senhor, a dependência de Ti, Senhor Deus poderoso. Não nos deixe se cobrir de folhas da figueira, ó Deus, mas visite os nossos corações. Não nos deixe olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal, Senhor, mas nos faz comer da árvore da vida. Depender de Ti a cada dia, Pai. Depender do Teu Espírito Santo a cada dia. A buscar a Tua face e viver, ó Deus querido. Que o Senhor usou uma criança, Pai, para nos ensinar. Tem que ser igual a este menino. Temos que ser igual às crianças. Ó Deus querido. O Senhor lavou os pés dos apóstolos, ó Deus, e nos deu uma lição que a soberba nos derruba. O Senhor mostrou o que aconteceu na vida do diabo e o que aconteceu na vida de Nabucodonosor, e o reinado que o rei Saul perdeu por causa da sua soberba, porque queria fazer o lugar de Samuel. Meus irmãos, e aqui ele diz que de modo algum entrareis no reino dos céus. Para entrar nesse reino invisível de Deus, meus irmãos, temos que se dispor da carne, se dispor da soberba, se fazer como criança. Pai, o Espírito Santo intercede por nós. Abba, Pai. Abba, Pai é uma linguagem de criança. Abba, Pai é uma linguagem de um pequeno, de filho, submisso ao Pai. Abba, Pai, Papai. Precisamos da Tua presença, ó Deus. Precisamos nos converter, Pai. Deixar todo o engano do pecado. Deixar todo o mal, Pai. As nossas atitudes mundanas. E agir como filhos. Para entrar nesse reino dos céus. E aqui ele diz mais, meus irmãos. Portanto, aquele que se tornar humilde, como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Se tornar como um menino, uma criança. A criança é dependente do pai e da mãe. O pai e a mãe ensinam o filho. Quando ele estiver grande, ele já tem o aprendizagem.
no aprendizado. Ele já sabe como vai proceder lá fora, mas quando ele é menino ainda, ele está aprendendo, ele está na dependência do pai e da mãe. Precisa do cuidado do pai e da mãe para atravessar uma rua. Precisa de todo o cuidado. Assim Deus está dizendo para nós que nós precisamos do cuidado de Deus. Nós precisamos estar abrigados à sombra de Deus, porque lá fora é perigoso. Lá fora tem um leão que ruge, bramando, procurando a quem possa tragar. E às vezes a soberba diz assim: vai lá fora, você está tranquilo, você está tranquila, ande pelo caminho que você quiser. Este é o sentimento, é a voz da soberba. Mas a voz do Espírito Santo diz assim: o prudente vê o mal e se esconde. O prudente é aquele que habita a sombra do Onipotente, que espera a direção de Deus, que depende de Deus, da proteção, do cuidado de Deus. Assim é a criança humilde, é aquele que depende de Deus. Vejamos, meus irmãos, o Senhor Jesus. Na multiplicação dos pães, tinha um jovem que tinha 5 pães e 2 peixes. Ele não chegou, o Senhor Jesus não chegou já transformando, multiplicando os pães e os peixes, não. Ele levantou aos céus e diz: Pai, graças eu te dou. Ele recorreu a Deus. Ele recorreu a Deus. Muitas vezes nos sentimos arrogantes. Não vou buscar a Deus, não. Eu posso resolver do meu jeito. E aí acaba tropeçando. Acaba se decepcionando. Acaba muitas vezes sofrendo. Porque não buscou a Deus. Não se sujeitou a Deus. E aquele diz que a criança, se a gente ser como uma criança, a gente vai buscar a Deus em tudo. Senhor, me ajude. Estou sofrendo no meu trabalho. Estou entrando num relacionamento que eu não sei como é que é. Não conheço tal pessoa. Me dê sabedoria. Não deixe eu entrar numa enroscada. Não deixe eu acabar entrando numa fria, Senhor. Me ajuda. Mostra, Senhor. Mostra quem é essa pessoa. E sabe quem conhece os filhos? O pai e a mãe. Quer saber quem é teu futuro esposo? Quer saber quem é a tua futura esposa? Pergunte aos pais. Converse com os pais, porque eles conhecem os filhos. Se a tua futura esposa maltrata os pais, ela vai te maltratar. Se o teu futuro esposo maltrata os pais, não pense que ele vai ser bom contigo. Porque o respeito é a primeira coisa. Se não formos como crianças, meus irmãos, não entraremos no reino dos céus. E aquele diz que por aquele que se tornar humilde, como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Quer ser o maior? Então tem que ser humilde. Tem que ser servo de todos. Isso é servir a Deus. Servir a Deus, meus irmãos, não é sermos arrogantes. O apóstolo Pedro foi lá e pegou a sua espada e cortou a orelha do soldado. Certa vez os discípulos ficaram com raiva porque eles não queriam saber da palavra de Deus. Senhor, queres que a gente ore a Deus para que Deus manda fogo? Faça descer fogo. E o Senhor Jesus falou para eles: eu não vim para matar. Que sentimento é esse que você tem? Esse não é um sentimento de criança. Esse é um sentimento faccioso, soberbo, diabólico, presunçoso. O Filho do Homem não veio para matar, veio para salvar. O Filho do Homem morreu no madeiro da cruz. Eles achavam que o Senhor Jesus iria vir em cima de um cavalo branco, uma roupa de rei. Não. Ele veio sobre uma jumenta, montado numa jumenta. Era humilde. Nasceu numa manjedoura. Foi carpinteiro. Isaías, o profeta, profeta messiânico, diz no Isaías 53 que a aparência do Senhor Jesus era como raiz de uma terra seca,
Imagina, meus irmãos, uma raiz de uma terra seca, ela não tem líquido, não tem água. É seca, rachada. É horrível. A aparência de Cristo era assim. Não era como pintaram numa foto aí, loiro de olhos azuis, não. Ele não tinha aparência nem formosura, era como raiz de uma terra seca. Era um homem que as pessoas olhavam e nem não atraía. Não tinha beleza que o atraísse, porque era para Deus ser glorificado, era o Espírito Santo de Deus que glorificava a Deus através de Cristo. Tudo que ele fez foi pelos méritos de Deus. Tudo que o Senhor Jesus fez foi para a glória de Deus. Glorifiquei-te na terra, consumando a obra que me destes a fazer. Humilhou-se a si mesmo até a morte, morte de cruz. Foi cuspido, esbofeteado, chicoteado, blasfemado. Profetiza quem é que te bateu. Zombado, deram um vinagre para o Senhor beber. Puseram uma coroa de espinhos na sua cabeça, não foi coroa de ouro, foi coroa de espinho, que machucavam os seus capilares, que sangrava, escorria sangue. Pregaram os seus pés, pregaram as suas mãos com pregos grandes, que transpassaram os seus pés e mãos. E quando ele estava na cruz, pegaram uma lança e furaram do seu lado, que saiu água e sangue. E hoje vemos o show no meio do povo de Deus, nos púlpitos, show. É stand-up. É o homem stand-up. E faz piadas nos púlpitos, para o povo rir, achar graça. Enquanto o Senhor foi pregado no madeiro da cruz, e vemos chacotas no meio dos púlpitos. É stand-up. É o homem show. É o gospel. Quanta presunção, quanta soberba. Os púlpitos, há muitos púlpitos que viraram show. Paredes, igrejas pintadas de preto, com luzes artificiais, onde não tem a luz do Espírito Santo, onde está somente a soberba, que cercou como um colar. Muitos púlpitos vazios, sem a presença de Deus, sem a humildade, sem o temor, somente a carne, sem o Espírito de Deus. A apostasia no meio das igrejas. Com michão nos seus ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, se entregando a fábulas. Não guardaram a sã doutrina, e hoje muitas doutrinas do diabo, espíritos enganadores usando estas pessoas. A soberba, sentimento faccioso, sentimento de grandeza, não lava os pés dos discípulos. Um quer ser maior do que o outro. A grandeza que tomou os púlpitos das igrejas. Nós vemos isso, meus irmãos. A apostasia. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Não é os que se dizem grandes que são os maiores, não. Tem nomes de que vives, mas está morto. Eis que dizes, rico sou e de nada tenho falta, mas não sabes que és um miserável, um desgraçado, um pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compre o ouro provado no fogo e unja os teus olhos com colírios para que vejas. Porque dizes, rico sou. Tem tudo? Tem. Tem um bom salário? Tem. Tem carro do ano? Tem. Tem carro importado? Tem. Tem tudo. Mas és um miserável, pobre, infeliz, cego e nu. Só queremos ser chamada pelo teu nome. Só queremos ser chamados pelo nome de cristão. Só isso. Mas a humildade se foi faz tempo. Faz tempo que foi a humildade. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas quem não quer receber um menino, uma pessoa humilde, não recebe o Senhor Jesus. Veja, meus irmãos, as pessoas mais pobres, mais humildes, você percebe o sorriso da pessoa, o rosto, você vê que ela anda com Deus.
Mas a maioria dos ricos, aqueles que cresceram grandes, olham com desprezo, meneiam a cabeça, desprezam o pobre. Não são os ricos que vos arrastam para os tribunais e vos oprimem, como diz o apóstolo Tiago? Mas vocês fazem acepção de pessoas, colocando o rico para sentar na frente, dando honra para o rico que te arrasta para os tribunais. Eis que o salário dos trabalhadores foram ceifados e clamam. Estão oprimindo o pobre. Estão comendo da gordura das ovelhas. Apóstolo Paulo já alertou que viriam lobos devoradores que não pouparão o rebanho. Terão comichão nos seus ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, à doutrina, à palavra de Deus. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creia em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. E vejam, meus irmãos, vejamos quantos escândalos, adultérios, desvio de dinheiro, roubos. Se for fazer uma checagem no YouTube ou em jornais, quantos escândalos. Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos o demônio, fizemos tantas maravilhas. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas, Senhor, fiz tantas coisas em teu nome, fiz muitas maravilhas. Você estava roubando, estava adulterando, estava mentindo, fazendo stand-up comedy nos púlpitos, enganando, traindo, praticando iniquidade. Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim. Causou escândalo aos pequeninos, fez com que eles saíssem da igreja. E quantos que estão fazendo as pessoas saírem das igrejas que vão dar conta? Como uma pessoa que vai no monte bem alto com uma sacola de papel picado e solta os papéis e o vento leva e dissipa para tudo quanto é lado. Quantas almas que você está tirando da igreja? Fazendo fofoca em rede social. Quantas almas que você está causando escândalo aos pequeninos de Deus, enfraquecendo eles. O apóstolo diz em Romanos 14, se por causa de carne eu fizer meu irmão tropeçar, nunca mais comerei carne. Está fazendo o seu irmão tropeçar? Você está arrancando ele da igreja? Está causando escândalo para ele se desviar? Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creia em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma mó de azenha. É melhor morrer afogado, ficar preso lá no fundo do mar e submergir na profundeza do mar, do que causar escândalo a um pequenino, a uma pessoa humilde. Ai do mundo por causa dos escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daquele homem, daquela pessoa por quem o escândalo vem. Ai de nós, meus irmãos, muito cuidado, muita vigilância. Temos que vigiar, não é só orar, não, é vigiar. Saber o que fala nas redes sociais. Cuidado com fofoca, com difamações. Cuidado com esse leve trás. A pessoa abre canal do YouTube para falar mal de igrejas, para trazer as coisas fofoca na internet. Cuidado, cuidado, que Deus está pesando a tua vida na balança. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mistério, é necessário que isso vai acontecer. Mas ai daquele
por quem vier ao escândalo. E o Senhor Jesus vai mais profundo ainda aqui. Portanto, se a tua mão está te escandalizando, a tua mão ou o teu pé, você está usando os seus dedos aí para poder trazer leve e trás na internet? Os teus pés estão correndo ligeiro para publicar, para difamar, para esse leve e trás? Olha o que o Senhor Jesus diz aqui. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti, ou seja, tira aquilo que está causando escândalo. Deixe de propagar isso antes que seja tarde, porque se morrer nesta condição de pecado, o fogo do inferno está preparado. O fogo do inferno está esperando você para ser levado para lá. Pode morrer a qualquer momento. Cuidado com esse território da internet, com estas fofocas aí, se leve e traz, ficar difamando. Isso é perigoso. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atire-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançado no fogo eterno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o e o atire para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos seres lançado no fogo do inferno. O Senhor Jesus foi quem mais pregou sobre o inferno, meus irmãos. É muito sério. E quantas pessoas que estão usando a mão, os pés, o olho, para causar escândalo. Somos carta lida, como diz o apóstolo Paulo, meus irmãos. Temos que vigiar. Temos que vigiar todo o tempo aquilo que a gente fala, aquilo que a gente olha, que a gente vê, que a gente faz. E a essência do Evangelho do Senhor Jesus é a santificação. É sermos humildes como criança para entrarmos no reino de Deus. Porque a soberba é o que derruba a pessoa. Se achar que é grande. Se achar que sem ela aquela igreja não anda. Se achar que ela é a tal, é a principal. Ela é tudo. E aí ela vai se sentindo grande, vai inchando. Vai crescendo o ego. E quando houve uma correção, ela se irrita, ela não aceita. Porque o ego está inchado. Porque não nasceu de novo, não mortificou as obras da carne. Isso é tudo obra da carne, meus irmãos. Gálatas capítulo 5. Obras da carne. Quer conhecer uma pessoa de Deus? Só vê as obras que ela tem. Sentimento faccioso é obra da carne, é sabedoria diabólica, o apóstolo Tiago diz. Inveja. O apóstolo Paulo dizia lá em Coríntios 2 que um dizia: sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Acaso Cristo está dividido? E ele diz que eles estavam tomando leite ainda, eram crianças, mas esse sentido da criança que ele quer dizer aqui é pessoas que não nasceram de novo, que ainda eram carnais. Mas o leite espiritual que o apóstolo Pedro fala é diferente do que o apóstolo Paulo está dizendo. É um outro tipo, eles não estavam preparados para o alimento sólido, porque eles eram muito carnais. Ou seja, eles eram infantis. Eles não eram humildes como criança, mas eram soberbos infantis. Já o apóstolo Pedro fala do leite genuíno espiritual. Em Hebreus fala do alimento sólido. Manjar sólido é para os experimentados. Então temos que ser humildes como crianças, mas não infantis. Adultos no entendimento e meninos na malícia. E o Senhor Jesus nos ensina a cortar a mão, cortar o pé, arrancar o olho. Ou seja, tirar aquilo que vai fazer com que a gente cause escândalo. Se por causa de carne, o apóstolo Paulo diz em Romanos 14, meu irmão se escandalizar, ele vai se enfraquecer. Ou se a pessoa me vê comendo
comida sacrificada aos ídolos, não é a comida que vai te fazer mal, mas é a pessoa fraca na fé, que se ela te vê em tal lugar, você vai fazer a pessoa tropeçar. E não podemos fazer ninguém tropeçar. Então, se a pessoa vê a gente entrando em tal lugar, e isso vai causar escândalo para a pessoa. Temos que ter muita sabedoria, meus irmãos, entendimento, saber nos portar, nos conduzir aqui nesta terra, porque muitas pessoas tropeçam por ver, confiar naquela pessoa, e ela acaba caindo e a pessoa cai junto. E o Senhor Jesus não quer que ninguém venha se perder. Ele não quer. Sejamos humildes, meus irmãos. Esta palavra aqui começa primeiramente para mim, que estou pregando. Para todos nós. Estou pregando para todos nós. Para sermos humildes como crianças. Nos achegarmos a Deus. Sermos dependentes de Deus. Vamos mudar a nossa conduta, meus irmãos. Vamos melhorar os nossos caminhos diante de Deus. Porque o Senhor está às portas, mais próximo do que quando começamos. Está mais perto. Não sabemos se Ele vai voltar no cantar de galo ou se Ele vai voltar à meia-noite. Estejamos preparados para que aquele dia não nos pegue de surpresa como um ladrão à noite. Essa vinda do Senhor Jesus que Ele se refere é a morte que nos vem buscar. É de repente a morte vem. O anjo da morte vem, o espírito da morte. O último inimigo a ser vencido, ele vem. A árvore onde ela cair, ela vai ficar. A vida, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ter dia perfeito. Vamos acertar a nossa vida com Deus, meus irmãos. Manjar sólido, está lá em Hebreus, é para os experimentados. O leite é para meninos, o apóstolo Paulo diz. Vamos comer, se alimentar desse alimento sólido, as palavras do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro disse certa vez: duro é este discurso. Muitos abandonaram o Senhor Jesus por causa do seu discurso. Mas o Senhor Jesus falou para Pedro: vocês também vão querer me deixar? Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. A quem iremos nós? Meus irmãos, leia os evangelhos. Quer conhecer o Senhor Jesus? Leia os evangelhos. Você vai notar que as palavras do Senhor Jesus não são doces, não. As palavras do nosso mestre não são doces. São palavras que transformam, são palavras que mexem na nossa vida, no nosso ego. Ele não passa a mão no nosso ego, não passa a mão na nossa cabeça. Ele nos repreende. Quer conhecer também o Senhor Jesus? Lá em Apocalipse, leia as cartas às igrejas. Eu repreendo e castigo. Leia as cartas do Senhor Jesus, as cartas às igrejas da Ásia. São 7 igrejas, são 7 cartas, 7 igrejas. Ou seja, são 7 tempos, 7 qualidades. São as qualidades das igrejas, histórias que já aconteceram e os modelos das igrejas. Quer conhecer o Senhor Jesus? Leia as epístolas, as cartas que ele deu ao apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, a Judas, o apóstolo Judas, o apóstolo João. Leia todo o Novo Testamento e você vai conhecer o teu mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Não fique tomando só leite não, meus irmãos. Se alimente do alimento sólido, que é para os experimentados. E muitos querem ser grande. O Senhor Jesus falando aqui: você quer ser grande? Então você vai ter que ser servo de todos. Quer ser grande? Então vai ter que ser igual a esse menino aqui, ó.
Você vai ter que ser humilde. Você vai ter que descer igual Naamã desceu, teve que mergulhar no rio sujo. Teve que descer, teve que ir lá no Rio Jordão, que era um rio sujo. Ele queria um rio limpo, água limpa, cristalina. Não. Você vai mergulhar no Rio Jordão, é neste rio sujo. É aqui neste lugar que você vai aprender a ser humilde. E ali ele mergulhou, no 7º mergulho, a lepra foi embora. É a palavra de Deus que nos limpa. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito, que vos tenho falado. Limpemos as nossas vestes, meus irmãos. E sejamos como crianças. Como crianças, humildes. Humildes. Dependentes do Senhor. Esta é a palavra que o Senhor pôs no meu coração neste domingo, dia 10 de novembro de 2024. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Fecha os teus olhos, meus irmãos, vamos fazer uma oração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai santo e glorioso, graças te damos pela tua palavra, Senhor, que foi na raiz da nossa alma, que mexeu no nosso ego, Pai. Se há algum sentimento de soberba em nós, Pai, de grandeza, de querer destaque, de querer ser maior do que o outro, arranca de nós este sentimento maligno, Pai. Arranca de nosso coração, da nossa mente, e nos faça humildes, Pai. Porque o humilde o Senhor se agrada, o humilde o Senhor concede o teu Espírito Santo, a alegria da salvação, a tua presença, Pai. Vejamos Moisés, Pai, se a tua presença não for conosco, não sairemos daqui. Moisés queria a tua presença, Pai. Quando ele estava no monte, Senhor, Monte Sinai, 40 dias e 40 noites, não comeu, não bebeu, mas a tua presença estava lá. E quando saiu, o seu rosto resplandecia, Pai querido. Oh, Deus querido, faça com que sejamos humildes, Pai, dependentes de Ti, ó Deus. Tira toda arrogância, Pai, toda natureza humana, carnal. Oh Deus, nos conforme a Cristo, que deixou toda a sua glória e se fez homem imortal. Oh Deus querido, nos faça humildes, Senhor, na Tua presença. Não lance, Senhor, o Teu Espírito Santo longe de nós. Não nos lance fora da Tua presença, não retires de nós o Teu Espírito Santo. Unge os nossos olhos com colírio, para que vejamos, Pai, o quanto somos miseráveis, pobres. O quanto somos, meu Pai, nossa justiça como um trapo de imundícia. Como somos verme, Pai, nesta terra. Mas o Senhor nos amou de tal maneira, porque o Senhor sabia que pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, o Senhor nos regeneraria. E o Senhor está nos regenerando. Ó Deus querido, regenere as nossas vidas, nos limpe, nos transforma, nos conforme à imagem de Cristo, Pai. Ao nosso modelo maior, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que possamos ter direito à vida eterna e entrar naquele dia, Pai, no reino da Tua glória, com vestes brancas, com palmas nas mãos e suspenso nos céus, entoando um novo hino de louvor ao Senhor. Olha para nós, Pai. Olha como somos nada nesta terra, Senhor. Precisamos de Ti a cada dia, Pai querido. Precisamos mergulhar neste Rio Jordão, limpar a lepra do pecado dos nossos corações. Oh, Pai, nos faça como meninos, ó Senhor, humildes na Tua presença, sentindo a virtude do Teu Espírito Santo, ó Deus querido. Vá de encontro a esta pessoa que tem soberba no Teu coração, ó Deus querido. Entra neste coração empedrecido, ó Pai, esta pessoa que não cede, mas é o Teu Espírito Santo, ó Deus querido, que entra, Senhor, neste coração
Oh Deus querido, nos ensina a te servir nesta terra, Pai querido. Nos ensina, Pai, a te servir como lhe apraz, ó Deus querido. Receba esta voz de oração, ó Pai, no santo nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou por esta palavra, Pai, como devemos nos portar nesta terra para entrar no teu reino invisível. Receba esta voz de oração, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, teu Filho, bendito para sempre. Amém. Graças a Deus. A presença de Deus é gloriosa. Esta joia preciosa é o Espírito Santo de Deus em nós. Um coração quebrantado e contrito, meu irmão, minha irmã. Essas lágrimas que saíram dos teus olhos, Deus não rejeita. Ele não rejeita um choro de uma criança. Diz a Bíblia que ele ouviu o choro do menino Ismael. E quando ele ouviu o choro do menino Ismael, ele abriu os olhos de Agar e ela viu a fonte de água no deserto. Ele quer ouvir o choro da tua alma. Este menino que é a tua alma dentro deste corpo. A nossa alma chama Abba, Pai. O Espírito de Deus intercede por gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Presença gloriosa do nosso Deus. O choro pode durar uma noite inteira, ouvinte, mas a alegria vem pelo amanhecer. Aquele que leva a preciosa semente chorando voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Se você está chorando hoje, você vai receber o consolo de Deus, o consolo do Espírito Santo de Deus. Ele enxuga as nossas lágrimas. Meus irmãos, sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação que Deus tem preparado para levar o Evangelho no YouTube e Facebook e outras redes sociais. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus, nosso Pai, todo louvor, toda honra e toda glória por Jesus Cristo, nosso eterno e amado Salvador. Deus seja sempre louvado. Que Deus fortaleça cada um de vós. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o amor do Senhor Jesus e a sua palavra permaneça nos nossos corações para a vida eterna. Deus, por Jesus Cristo, seja hoje e eternamente louvado. Amém.